Você já percebeu como a maioria das pessoas vive correndo atrás do sucesso, mas nunca realmente prospera? Parece um paradoxo, não é? A verdade que ninguém quer te contar é que prosperar de verdade não é questão de sorte ou esforço desmedido. É sobre colocar Deus em primeiro lugar na sua vida de um jeito que vai muito além da religião tradicional. Isso pode soar polêmico, mas aqui está a verdade. Quando você faz de Deus sua prioridade estratégica, sua mente, seu dinheiro e seus passos começam a se alinhar de um jeito quase mágico. Imagine acordar amanhã e sentir que tudo ao seu redor está no lugar certo. As oportunidades aparecem, a paz reina e você sabe que vai vencer. Não é um conto de fadas, é uma realidade acessível a qualquer pessoa que queira despertar essa força divina dentro de si. Com base nos ensinamentos de Napoleon Hill e na sabedoria da Bíblia, vou mostrar como você pode virar esse jogo agora, mesmo que tenha tentado várias vezes antes. Prepare-se para desafiar suas crenças, para enxergar o sucesso sob uma luz totalmente nova e para descobrir que prosperar com propósito é possível e está mais perto do que você imagina. Se você está cansado de promessas vazias e quer entender a estratégia real que leva à riqueza e ao crescimento espiritual, fique comigo. A mudança começa no momento em que você decide colocar Deus em primeiro lugar de verdade. Muita gente diz que acredita em Deus, mas quando a vida aperta, é o medo que toma o volante. Colocar Deus em primeiro lugar não é só uma frase bonita, é uma estratégia prática. É decidir que a sua mente, o seu dinheiro e os seus passos obedecem a um propósito maior. A maioria das pessoas não prospera porque elas vivem em piloto automático, tentando agradar o mundo antes de agradar a Deus. Prosperar com propósito começa quando você inverte essa ordem. E aqui vai um segredo que quase ninguém fala. Acreditar é fácil. Confiar é que exige coragem. Quando você coloca Deus no topo da sua agenda e não no rodapé das suas orações apressadas, é aí que o céu começa a se mover. É quando a ansiedade diminui e a clareza aumenta. É nesse ponto que a fé vira mentalidade, e a mentalidade vira riqueza. É uma mudança de eixo. Você sai do "eu preciso ganhar dinheiro" e entra no "eu fui chamado para prosperar". Napoleon Hill dizia que 98% das pessoas desistem antes de conseguir porque não têm um propósito definido. Mas a verdade é que elas também não têm um princípio espiritual sólido. Prosperar não é só correr atrás de sucesso, é entender que existem leis, espirituais e mentais, que regem o crescimento. E quando você desconsidera essas leis, parece que tudo trava. Mas calma, porque existe uma lei esquecida que mudou o jogo para os bilionários e está prestes a mudar o seu também. Tem uma lei que Napoleon Hill tocou de leve nos seus livros, mas que foi ignorada por gerações inteiras. É a lei da semeadura invisível. A ideia de que tudo que você planta em espírito, você colhe no físico. Andrew Carnegie usava essa visão para decidir seus investimentos. Henry Ford aplicava esse princípio para tomar decisões quando tudo parecia contra. Eles não agiam apenas com lógica, mas com fé estratégica. E sim, Deus estava nos bastidores da construção de impérios. Essa lei é simples, mas exige ousadia. Servir antes de pedir, doar antes de colher, obedecer antes de entender. A maioria quer resultado imediato, mas não entende que os maiores lucros são invisíveis no começo. Carnegie ofereceu seu tempo e conhecimento gratuitamente a centenas de jovens empreendedores. Ford entregava mais valor do que o cliente pagava. A prosperidade deles nasceu desse alinhamento espiritual com uma causa maior do que o lucro. É por isso que quando você começa a colocar Deus de verdade no comando, e não só no discurso, algo muda. O dinheiro passa a ser consequência, não obsessão. O sucesso vem com leveza, não com exaustão. E para quem duvida que isso funciona, faz o teste. Comece o dia dizendo, Deus no comando, e tome decisões como se Ele estivesse realmente ali. Só cuidado, porque quando você ativa essa lei, os sinais de desalinhamento começam a aparecer com força. Tem gente que se pergunta, por que minha vida parece tão travada se eu oro, trabalho e acredito em Deus? A resposta pode estar nos sintomas silenciosos do desalinhamento. O primeiro é a ansiedade constante.
Não aquela ansiedade natural antes de uma reunião, mas aquela que suga sua paz dia após dia, como se nada estivesse bom o suficiente. Isso acontece quando sua mente corre na frente e seu espírito fica para trás. Deus não opera no caos, ele age na confiança. O segundo sintoma é o esforço sem resultado. Você se mata de trabalhar, tenta de tudo, mas parece que os frutos não vêm. Isso geralmente mostra que você está tentando fazer com a força do braço o que só a graça pode destravar. Quando Deus está em primeiro, ele simplifica o caminho. As portas se abrem sem empurrão. As conexões certas aparecem, as ideias certas vêm na hora certa. Mas se tudo depende só de você, tem algo errado com o centro do seu plano. E o terceiro sinal é a falta de direção clara. Você acorda perdido, toma decisões com medo, vive apagando incêndios e sente que está rodando em círculos. A verdade é que quem caminha com Deus sabe o que precisa fazer, mesmo quando ainda não vê o destino. A Bíblia chama isso de andar por fé, não por vista. Então, se esses sintomas têm sido frequentes, talvez esteja na hora de reordenar a fila de prioridades, porque com o espírito certo, até o tempo trabalha a seu favor. E tudo começa com o que você faz logo ao acordar. Antes de qualquer notificação, antes de qualquer café, existe um momento sagrado que pode mudar todo o seu dia: os primeiros 5 minutos. É nesse intervalo que o mundo espiritual ainda está mais sensível e o seu coração mais aberto. Davi dizia em Salmos 5:3: "Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor." E é exatamente isso que você precisa fazer: falar e ouvir. É um diálogo, não um monólogo. Um ritual de alinhamento entre você e Deus. Esse ritual pode ser simples, mas precisa ser intencional. Primeiro, acorde 5 minutos mais cedo. Em silêncio, declare seu propósito do dia. Agradeça por estar vivo e peça sabedoria. Depois, fique quieto. Sim, apenas em silêncio. Isso ativa a escuta. Ideias começarão a vir. Pessoas certas cruzarão seu caminho. E as tais coincidências vão se multiplicar. Não é mágica, é a lei da atração espiritual em ação, ativada com fé e foco. Pessoas que vivem grandes sincronicidades não são sortudas, elas são intencionais. Elas despertam a mente para o invisível e sintonizam a frequência do céu logo cedo. Napoleon Hill falava da importância da mente consciente e subconsciente estarem em harmonia, e isso começa logo ao acordar. Experimente isso amanhã. E se parecer estranho no começo, insista, porque quando você começa a declarar e ouvir, seu propósito vai se definir com mais clareza, e você vai entender o que José do Egito sabia desde jovem. José do Egito não era só um sonhador, ele era um visionário com um propósito definido. Desde o momento em que compartilhou seus sonhos, ele sabia onde queria chegar. Mesmo sendo traído, vendido e esquecido, ele nunca perdeu o foco. E isso não é só história bíblica, é um manual de mentalidade. Napoleon Hill dizia que sem um propósito claro, até as bênçãos se perdem no caminho. E José foi a prova viva de que quem tem visão aguenta qualquer prisão. A técnica do propósito definido é simples, mas profunda. Escreva em uma única frase por que você acorda todos os dias. Não vale "quero ser feliz" ou "quero ganhar dinheiro". Tem que ter propósito com Deus no centro. Algo como "fui chamado para transformar vidas com minha arte" ou "minha missão é prosperar com integridade para cuidar da minha família". Quando o propósito é definido com fé, o universo espiritual se organiza a seu favor. Napoleon Hill chamava isso de foco absoluto. E a Bíblia chama de andar segundo o chamado. É isso que diferencia quem vence de quem sobrevive. Ter um propósito definido não significa saber todos os passos, significa saber qual direção seguir, mesmo nas tempestades. E olha, quando você descobre essa direção, até suas orações mudam. Você para de pedir qualquer coisa e começa a ouvir com intenção. E é nesse ponto que muita gente erra. A maioria das pessoas trata a oração como um microfone aberto. Falam, falam, falam e saem sem esperar resposta. Mas oração verdadeira é conversa, e conversa exige escuta. Deus não é surdo. O problema é que a gente é apressado demais para perceber quando ele fala.
Muitas vezes ele responde com uma intuição sutil, uma paz que invade, ou até com um silêncio que exige ação. Mas se você ora e logo em seguida corre para se afogar no celular, talvez esteja perdendo as instruções do céu. Bill Gates não é exatamente um pregador, mas ele pratica algo semelhante: meditação com propósito. Ele se isola por dias, pensa profundamente em suas metas e ouve a si mesmo com foco. Isso, em termos espirituais, é exatamente o que falta a muitos cristãos. Parar para discernir. Se você quer que Deus te direcione, precisa criar espaço para escutá-lo. Isso pode ser numa caminhada sem celular, num momento de silêncio após a oração, ou até com uma música instrumental ao fundo. E aqui está o segredo que muda tudo. Quando você para de apenas pedir e começa a ouvir, as respostas vêm mais rápido do que imagina. A mente se alinha com o espírito, e a mentalidade de fé começa a agir como um imã de oportunidades. Napoleon Hill dizia que os pensamentos têm poder magnético, mas esse magnetismo só funciona quando você está no ritmo certo. E para entrar nesse ritmo, existe uma regra poderosa que os grandes mestres da fé e do sucesso sempre seguiram: a milha extra. A maioria das pessoas faz apenas o mínimo e depois reclama que não recebe o máximo. Mas existe uma regra antiga, mencionada por Jesus e reforçada por Napoleon Hill, que muda totalmente o jogo: andar a milha extra. Não é sobre trabalhar mais, mas servir com excelência onde ninguém está vendo. É colocar Deus no centro do seu esforço e confiar que Ele vai recompensar no tempo certo. Essa milha extra é invisível para o mundo, mas gritante para o céu. Harland Sanders, o fundador do KFC, entendeu isso quando estava falido, aos 65 anos. Ele decidiu bater de porta em porta oferecendo sua receita de frango. Foi rejeitado mais de 1000 vezes, mas continuou servindo com humildade, fé e coragem. Aquele homem simples, sem dinheiro, virou uma lenda. Não porque tinha sorte, mas porque andou a milha extra todos os dias. Deus honra quem serve com amor, mesmo quando ninguém aplaude. Essa atitude atrai bênçãos explosivas, porque ela revela o que há no seu coração. Quando você serve sua família com paciência, seu trabalho com excelência, seus clientes com respeito, o mundo espiritual se move a seu favor. Prosperar com propósito passa por esse teste. Você está disposto a dar mais do que recebe agora, crendo que Deus está vendo? Porque quando você aprende a dizer sim para essa entrega, você também precisa aprender a dizer não para o que atrasa o seu destino. Tem bênção que só chega depois de um não. E não é qualquer um não. É aquele que você diz com dor, mas com propósito. O não sagrado é quando você rejeita o que parece bom, mas que desvia você do melhor de Deus. Napoleon Hill chamava isso de domínio próprio. A Bíblia chama de sabedoria. Dizer não a hábitos, pessoas e propostas que roubam sua energia é um ato de fé. E quem diz não no presente está dizendo sim para um futuro mais alinhado com o céu. Quer crescer de verdade? Então comece cortando 3 coisas: distrações que te afastam de Deus, relações que te drenam e decisões que te sabotam. Isso inclui aquele scroll infinito nas redes, aquela amizade tóxica que insiste em manter e aquele só dessa vez que sempre te puxa para trás. O não sagrado pode doer no começo, mas é um remédio que cura o futuro. E o mais louco, quando você diz não com firmeza, o universo começa a respeitar os seus limites também. Harvard nunca vai te ensinar isso, mas a Bíblia mostra e Napoleon Hill confirma. Todo crescimento sólido exige corte. E não é corte por raiva, é por direção. Quando você começa a proteger o seu espaço espiritual, as sincronicidades voltam a acontecer. Portas certas se abrem, pessoas certas aparecem, e você começa a perceber que algo estranho e maravilhoso está acontecendo sem explicação lógica. Existem momentos em que parece que o céu decidiu conspirar a seu favor. Você pensa em alguém e a pessoa liga. Perde um compromisso e acaba escapando de um problema. Abre uma porta sem ter batido. Isso não é coincidência, é sincronicidade divina. É o sinal de que Deus está movendo peças nos bastidores. Quando essas coincidências se tornam frequentes, saiba, não é sorte, é alinhamento. Na semana passada, eu decidi parar por 10 minutos para orar antes de uma reunião. Pedi apenas direção.
No fim do dia, recebi um contato que eu vinha tentando há meses, sem insistência, sem esforço. A paz que senti foi maior que a vitória em si. Esse é o padrão de Deus. Ele age no invisível, mas se revela nos detalhes. E quando a mente está em paz, o espírito consegue perceber os movimentos dele. Napoleon Hill dizia que o homem em harmonia com seu propósito atrai a ajuda de todas as formas imagináveis. E a Bíblia repete isso em várias histórias. Se você anda percebendo esses sinais, fluidez, bênçãos inesperadas, portas certas se abrem, continue. Deus está sinalizando. Mas se não está vendo nada disso, talvez esteja na hora de checar se você realmente está no caminho certo. Quando Deus começa a agir por você, as coisas deixam de ser forçadas e passam a fluir. Situações improváveis acontecem, conexões se formam, oportunidades surgem quando você menos espera. É como se o universo estivesse conspirando a seu favor, e está mesmo. A Bíblia chama isso de favor imerecido. Napoleon Hill chamaria de mente alinhada com propósito. Seja qual for o nome, o resultado é o mesmo. O que era difícil se torna leve. Esses sinais aparecem em forma de sincronicidades. Você pensa em alguém e essa pessoa te chama. Recebe uma resposta sem ter perguntado. Tem paz no coração, mesmo sem saber todos os detalhes. E quer saber? Isso aconteceu comigo semana passada. Eu havia orado silenciosamente por uma direção específica. No mesmo dia, uma pessoa que eu não via há tempos me trouxe exatamente o que eu precisava ouvir, sem saber de nada. É assim que Deus age, nos detalhes. E quando Ele está no comando, até os atrasos passam a fazer sentido. Hill dizia que nada acontece por acaso com quem tem clareza de propósito, e eu acredito nisso com todo o meu coração. Então, se sua vida anda cheia de coincidências felizes, portas abrindo do nada e encontros inexplicáveis, fique atento. Pode ser o céu sinalizando que você está na direção certa. E se ainda não for o seu caso, calma. Existem marcadores claros para saber se você está no caminho que Ele quer. Saber se está no caminho certo não é sempre uma questão de resultados rápidos, mas de sinais profundos que o Espírito reconhece. O primeiro marcador é a paz interior, aquela calma que permanece mesmo quando o mundo ao redor está em caos. Não é ausência de problemas, mas uma confiança que transcende a lógica. Quando Deus está em primeiro lugar, essa paz vira um farol, guiando mesmo nos momentos de tempestade. É a certeza silenciosa que você está exatamente onde deveria estar. O segundo indicador é a fluidez nas coisas. Não significa que tudo será fácil, mas que o esforço parece mais natural. As portas certas começam a se abrir sem esforço desmedido e o tempo parece conspirar a seu favor. A lei da atração, quando combinada com fé e propósito, cria um campo magnético que atrai oportunidades alinhadas com seu destino. Napoleon Hill ensinou que a mente clara e focada é um ímã poderoso, e essa fluidez é a prova disso. Por fim, o terceiro sinal está nos frutos que você produz. Esses frutos vão além do dinheiro. São relacionamentos restaurados, crescimento pessoal, influência positiva e legado. Se você está vendo progresso nessas áreas, mesmo que devagar, é sinal de que sua caminhada está abençoada. A Bíblia reforça que cada esforço alinhado com Deus rende frutos eternos. Se esses 3 marcadores estão presentes, é hora de acelerar, pois Deus está abrindo o caminho para a sua vitória. Muita gente cai na armadilha de pensar que, por tudo que já fez ou sofreu, Deus deve recompensar. Essa mentalidade de exigência é um terreno perigoso para a fé e o desenvolvimento pessoal. A Bíblia ensina que a gratidão deve vir antes da colheita, porque é a atitude que abre as portas da prosperidade verdadeira. Quando você exige, cria uma barreira espiritual. Quando agradece, destrava a abundância. Napoleon Hill falava que a mente humana é magnética e o que você emite volta para você. Se sua mente está cheia de cobranças e ressentimentos, o universo responde na mesma moeda. Já quem mantém uma postura de gratidão constante, mesmo em tempos difíceis, atrai oportunidades que parecem milagres. É o poder da mentalidade positiva, alinhada com a fé em Deus, que transforma desafios em crescimento e dinheiro em prosperidade com propósito.
Se você se pegar pensando, Deus me deve isso ou eu mereço aquilo, é hora de pausar e mudar a rota. A verdadeira vitória vem quando você reconhece o que já recebeu e se mantém aberto para o que está por vir. Esse é o segredo para prosperar com Deus em primeiro lugar, porque Ele não recompensa exigências, mas corações dispostos a vencer com humildade e determinação. Quando tudo parece em silêncio e as orações parecem não ser ouvidas, muitos entram no chamado deserto espiritual. Esse é um momento difícil, mas essencial para o crescimento. Abraão viveu seu deserto e, mesmo sem respostas visíveis, continuou firme na fé. A Bíblia mostra que o silêncio de Deus não é ausência, mas uma preparação para algo maior, uma prova para quem quer prosperar com um propósito. Nesse tempo de aparente vazio, o segredo é resistir, com paciência e fé, mesmo sem entender o porquê. Muitas vezes é nessa pausa que a mentalidade se fortalece e o crescimento pessoal se solidifica. Napoleon Hill dizia que a adversidade é a escola do sucesso. Então, em vez de desistir ou duvidar, transforme esse silêncio em diálogo interno, buscando ouvir o que Deus quer ensinar sem pressa. Se você está vivendo esse momento, não está sozinho. É normal sentir-se perdido, mas é justamente aí que Deus está preparando um novo capítulo. Marque quem está passando por isso e lembre, a prosperidade verdadeira não é só sobre vitória, mas sobre persistir quando parece que o céu está em silêncio. Isso sim é fé em ação. Existem momentos na vida em que precisamos fazer um pacto consciente com Deus, um acordo de alinhamento que ativa as leis divinas em nossa jornada. Esse pacto não é um contrato burocrático, mas uma declaração poderosa de compromisso. Colocar Deus em primeiro lugar, confiar no processo e agir com fé. Napoleon Hill enfatizava que a clareza de propósito, aliada à fé inabalável, é o que transforma sonhos em realidade. Ao fazer esse acordo, você entrega o controle e assume a responsabilidade pelo que pode fazer com as bênçãos recebidas. Não se trata de esperar milagres passivos, mas de caminhar com Deus em cada passo, mesmo quando o caminho parecer incerto. Declare em voz alta seu compromisso hoje. Deus está em primeiro lugar na minha vida e eu confio no seu plano para prosperar com propósito. Este é o momento para firmar esse pacto. Comente "aceito" e sinta a transformação começar agora. Quando você verbaliza seu alinhamento, ativa a força espiritual que atrai oportunidades, clareia a mente e fortalece o coração. E não esqueça, Deus está chamando para que você responda. Está pronto para dar esse passo? Existe um mapa invisível que guia os passos dos que prosperam com Deus em primeiro lugar. Não é feito de papel ou GPS, mas de sinais espirituais que indicam quando você está alinhado ou fora da rota. Napoleon Hill nos lembra que a mentalidade é o combustível da prosperidade, mas a fé é o motor que impulsiona. Quando você está no caminho certo, sente uma urgência sutil, como um chamado que não pode ser ignorado. Esse mapa da prosperidade está à sua disposição todos os dias. Ele se revela em decisões alinhadas, na disciplina dos rituais espirituais e na coragem de dizer não ao que te desvia. Quem responde a esse chamado, mesmo com passos pequenos, cria uma força magnética que atrai riqueza, sucesso e crescimento real. O segredo está em agir rápido, antes que o medo ou a dúvida abafem a voz de Deus. A pergunta que fica é simples, mas poderosa. Deus está chamando, mas você vai responder? Prosperar não é esperar o momento perfeito, é criar o momento com fé e ação. A hora é agora. O segredo dos grandes mestres da mentalidade, de Carnegie a Hill, é a urgência com propósito. E, claro, o compromisso de colocar Deus sempre em primeiro lugar. Chegamos a um ponto decisivo. Você já tem em mãos o mapa para colocar Deus em primeiro lugar e ver sua vida se transformar. Agora, a escolha é sua. Vai continuar no mesmo lugar esperando que a sorte mude a sua história? Ou vai agir com fé, propósito e determinação, aplicando cada ensinamento que recebeu aqui? A verdadeira prosperidade não é sorte,
é atitude aliada à fé. Então pergunto, você está pronto para assumir o controle da sua vida e vencer de verdade? Eu desafio você a dar o primeiro passo hoje. Escreva seu propósito, faça seu pacto com Deus e crie o ritual matinal que vai atrair as sincronicidades que você merece. E mais importante, corte tudo que te afasta desse caminho e comece a ouvir as respostas que Deus já está te dando. Se você quer crescer e prosperar com propósito, não fique parado. O tempo não espera e Deus também não. Se você está comprometido com essa jornada, deixe seu comentário Deus no comando e compartilhe como vai começar a aplicar esses ensinamentos na sua vida. E não esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que vai ajudar você a vencer com fé, mentalidade e estratégia. Vamos juntos nessa caminhada rumo à vitória?